Muito bem. A crença na existência de Deus e na imortalidade da alma, que são os dois princípios fundamentais da doutrina espírita, coloca no campo do espiritualismo, conforme o próprio codificador explica na introdução do Livro dos Espíritos, o fato de acreditar em uma força superior às nossas e que dirige os nossos destinos, bem como a crença de que a alma sobreviverá à morte do corpo, fazendo assim das religiões que assim acreditam espiritualistas. Neste campo não encontramos nenhuma religião que fuja a esta regra. Podem dar nomes diferentes ao Supremo Senhor do Universo, mas ele continuará ser e sempre será Deus. Podem divergir quanto à consciência ou não da alma após a morte do corpo físico, pois umas acreditam que a alma se encontrará adormecida até o dia do juízo final. Outros que esta alma se encontrará no céu, no inferno ou no purgatório, e que será resgatada, se o merecer, ou encaminhada aos confins dos infernos, pelo motivo contrário, no dia do juízo final. Vemos religiões que prometem o céu para aquele que, em nome de Deus, cometer determinados atos de extremismo, e outras que dizem que as preces por nossos mortos são improfícuas, pois, uma vez morto, seu destino já foi selado. Todas elas, porém, são religiões espiritualistas, ou seja, acreditam que existe um ser supremo, Senhor do Universo, Criador e mantenedor deste, e juntamente que algo, no caso da alma, sobrevive à morte do corpo. Essa crença, inclusive, é que dá sustentação às palavras de Jesus, pois que de que adiantaria praticar tudo o que o Mestre nos aconselhou se a alma morresse juntamente com o corpo físico? Já os outros princípios a distinguem das outras religiões, pois são específicos da doutrina espírita, como, por exemplo, a crença na comunicabilidade dos espíritos, os mortos segundo a carne, pois a morte não existe. Conforme as palavras do Espírito da Verdade em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, Cristo Consolador coloca a doutrina espírita próxima a outras doutrinas que também assim o creem e que se utilizam da mediunidade para que essa comunicação seja efetiva. A crença na pluralidade das existências é de fato um esclarecimento que o Espiritismo traz a esse princípio e o torna um princípio ímpar. A pluralidade das existências é a forma com que Deus disponibilizou para que todos nós, os espíritos, em evolução no universo, chegássemos ao fim que ele determinou, à perfeição. Quando dizemos isso, é porque pluralidade das existências não se circunscreve somente à reencarnação, mas também a transmigrações. Ao analisarmos a vida dos animais, vemos que eles também estão, como tudo na natureza, sujeitos à lei do progresso. Os animais, porém, apesar de terem vivacidade, instintos que os auxiliam a viver, serem capazes de demonstrar fidelidade, alegria, tristeza, sentirem dor e outras tantas atitudes similares às dos homens, ainda não estão na condição de espíritos, pois lhes falta, inclusive, o pensamento contínuo. Para sua evolução, eles também utilizam-se de corpos perecíveis e, quando estes corpos morrem, tomam outros para a sua jornada evolutiva prosseguir. Didaticamente, para evitar as confusões, o codificador deu a estas utilizações o nome de transmigrações progressivas, ou seja, os animais trocam de corpos como os seres humanos, mas em condições que ainda a ciência e nem ninguém pode explicar. Outro fato interessante sobre a pluralidade das existências
é que elas se dão sempre progressivamente, ou seja, não há regressão. Pode permanecer estacionário, mas nunca regredir. Nunca é demais salientar que estamos nos referindo à condição moral do ser e não à sua condição material. Outro princípio é a crença na pluralidade dos mundos habitados. Pode parecer pueril, mas também o oceano de esperança no futuro para nós, pois sabemos que a evolução não se dá somente na Terra. Após esses estágios que passamos aqui, outros mundos nos aguardam onde o progresso também espera por nós. Obviamente, se entendemos haver outros mundos mais evoluídos que a nossa Terra, haverão outros em situações análogas à nossa, em situação evolutiva e pior que a nossa. Apesar de sabermos disso, tivemos a oportunidade de ouvir pessoas dizer que existem 7 princípios básicos. Outras dizem que são 15, outras 30, cada uma de acordo com o seu entendimento. Como dissemos no princípio deste artigo, os princípios básicos da doutrina espírita são 5, e outros, conforme entendemos de cada um, derivam desses 5. Um exemplo para que entendamos: pessoas colocam a crença no perispírito, o corpo do espírito, do qual faremos a seu tempo como princípio básico, mas esse perispírito só tem razão de ser se a alma for imortal. Isto é, um princípio, sim, mas secundário, não básico. Nós vamos observar que a doutrina espírita, ela abre um leque de compreensão para a nossa vida. Os 5 princípios básicos fundamentais, além de abrir um leque de compreensão, eles trazem esclarecimentos, como, por exemplo, Deus. Nós não conseguimos viver sem termos a crença no Criador Universal, no Senhor da vida, o Senhor da vida. Quem seria esse Senhor da vida, Francisco? Deus. Mas você consegue ter uma percepção sensitiva do Criador? Não. Deus é Deus. Deus é o que é. Entende? É a sabedoria infinita do universo, causa primária de todas as coisas. A resposta no Livro dos Espíritos é excepcional. Ela é excepcional. Deus é o Criador do universo, causa primária de todas as coisas, aonde nós nos colocamos submissos. Esse é o primeiro princípio. O segundo, crença na imortalidade da alma. A alma é imortal. Entende? A alma é imortal. É isso que nós precisamos entender. Segundo princípio. Terceiro, se a alma é imortal, se ela sobrevive à falência do corpo físico, então ela se comunica. Os desencarnados com os encarnados. Né? Neste caso, nós vamos ter a compreensão a respeito da comunicabilidade. Os espíritos se comunicam, não é? Crença na comunicabilidade dos espíritos. Porque é imortal. Né? Além do fato de ser imortal, nós vamos ter a pluralidade das existências. Pluralidade, ou seja,
nós teremos uma sucessão de existências. Francisco, mas como que nós poderemos entender isso? É simples. A nossa tendência é a perfeição. Nós caminhamos para a perfeição. E para chegarmos à perfeição, nós precisamos de encarnar e reencarnar sucessivas vezes. Sucessivas vezes. Por isso que é interessante que a gente compreenda o papel real do espírito. O espírito, a centelha divina, ela está sujeita à evolução. Como que ela poderá evoluir? Através das sucessivas encarnações. O espírito evolui através da pluralidade da sua existência. Entende? Nisso nós estamos sujeitos também a compreender a pluralidade dos mundos. Que não existe só o nosso mundo. Assim como o nosso mundo está propenso aos espíritos de envergadura da nossa natureza, existem outros que estão mais evoluídos e outros ainda que se encontram em estado embrionário. Voltaremos.